Olá, graça e paz. Esse é o canal Segunda Opinião Ricardo Costa. Eu falo com vocês daqui dos Estados Unidos, do estado de Connecticut. Eu gostaria, hoje, o tema, o assunto vai ser outro. Vocês já viram aí o Romualdo Panseiro. Mas antes de entrar no assunto do vídeo, eu gostaria muito que você fosse lá, se inscrevesse no canal, quem não é inscrito, ativasse as notificações, dá o like no vídeo aí e, se possível, comenta depois o que você achou do vídeo, ok? Então vamos lá, vamos ao assunto Romualdo Panseiro. Hoje eu vi no canal Tudo pela Verdade do meu amigo Marcelo Roque, recomendo você dar uma olhadinha lá no canal dele, e ele trouxe dois vídeos, duas matérias falando da igreja do Romualdo Panseiro. Ricardo, quem que é Romualdo Panseiro? Romualdo Panseiro, para quem não sabe, é o ex número 1 da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Ele foi apontado por Edir Macedo como seu substituto natural. Era o homem do sim pelo não, tu tá fora. E, meu amigo, olha, até onde se sabe, a Igreja das Nações do Reino de Deus, olha só. O Romualdo Panseiro, ele era bispo da instituição Igreja Universal por vários anos, era o manda-chuva, era o bambambam, né? Os pastores, todo mundo tinha maior medo, maior temor do Romualdo, porque quando o Romualdo Panseiro falava, e meu amigo, todo mundo tremia. Então ele tinha pulso firme com os pastores, com coisa, tudo, mas era ali da cúpula, fazia ali a vontade do Edir Macedo. O tempo passou, as filhas do Edir Macedo começaram a reivindicar parte na herança no trono, né? Os seus maridos, que também eram bispos da instituição, mas bispos assim apagados, bispos sem, como são até hoje, né? Bispos sem poder, sem renome, bispos que estavam ralando em outros países, porque para quem não sabe, uma é a instituição Igreja Universal no Brasil e outra é a Igreja Universal em outros países. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, até eu questiono a quantidade de igrejas que eles dizem que tem. Dizem que tem 700, em torno de 700, 750 filiais da Universal aqui nos Estados Unidos. Mas eu tenho as minhas dúvidas, porque eu não vejo isso tudo. Tem bastante, mas eu não consigo ver isso tudo. Porque tem igrejas que fecharam, tem igrejas que tem poucos membros, tem igreja que tem lá 10, 20, 30, aqui na minha cidade mesmo não passa de 15 pessoas, cada vez que eu fico sabendo tem menos gente lá ainda, nunca cresceu, nunca cresce. E os genros do Edir Macedo estavam sempre em outros países, reivindicaram o trono e teve um conflito. Então, os genros de Edir Macedo foram para o Brasil, assumiram posições de liderança, e bispos igual o Romualdo Panseiro, Clodomir, foram botados de lado. Um foi para os Estados Unidos, o outro foi para Portugal, o outro espalharam tudo. A galera espalhou. Só que o que aconteceu? Nesse meio tempo, Romualdo Panseiro tinha um filho adotivo. Ricardo, por que ele tinha um filho, você está falando? Porque é o seguinte, teve uma época dentro da instituição que Edir Macedo, segundo o relato de próprios bispos, de próprios pastores, Edir Macedo obrigou bispos e pastores a adotarem crianças. Segundo noticiado
em canais de TV, em revistas, da boca de próprios integrantes da instituição. Vários deles têm filhos adotivos. Inclusive tem um aí que depois que se descobriu que o filho tinha um problema, daí ele devolveu a criança, o covarde. Mas tudo bem, não é o caso. Romualdo tinha um filho, e o filho, quando ficou jovem, adolescente, teve problema com drogas. E vários bispos, a maior parte dessas crianças, quando se tornaram na parte adolescente, jovens, se perderam em drogas, bebida, prostituição, tem de tudo, um caso mais carboso que o outro. Mas o filho do Romualdo estava dando problema e chegou ao ouvido do Edir Macedo. Segundo o próprio Romualdo, e o Edir Macedo mandou colocar o rapaz para fora de casa. Para que, se você não sabe, dentro da instituição Igreja Universal, o pastor que tem um filho, se o filho não quer frequentar a igreja, tem que ser colocado para fora. Ele é chutado para fora da casa, porque é a igreja que paga o aluguel de onde o pastor mora, e a igreja não permite filhos de pastores e de bispo não frequentar a instituição. Então parece que aconteceu isso com o filho do Romualdo, e Edir Macedo, parece que o Romualdo implorou, o menino implorou também para o Macedo. O Macedo falou: não, você vai para a rua, dentro da casa da igreja você não fica. Parece que naquela noite o menino saiu desesperado e, por causa de uma perdeu a vida. Depois disso, Romualdo se desestruturou e depois, mais para frente, o bispo Romualdo saiu da instituição. Segundo a alegação da instituição, foi por desvio de conduta. Mas vazou vídeos dele com mulheres, as meninas que dão um trampo assim. As meninas que fazem aquele trampo, aquelas massagens, acompanhantes e tal. E vazou. E daí, depois que vazou, não teve como segurar mais, ficou feio para a instituição, ele se desligou da instituição. Ele diz que devolveu milhões em empresas, milhões de dólares em contas bancárias e milhões em títulos ao portador. Ele devolveu tudo. De 2018 para cá, se eu não me engano, 2000 que ele saiu, e pouco tempo, parece que foi 2020, ele foi para São Paulo para abrir a sua igreja, a sua instituição. E aparentemente estava indo tudo bem. Teve até problemas na justiça com Edir Macedo, por causa do número, o nome da igreja, por causa lá do símbolo lá, aquela letra gótica, o nome Reino de Deus, o símbolo da pomba. E a instituição Igreja Universal chegou até a entrar na justiça contra o Romualdo. Mas o que se passou, parece que o Romualdo ganhou isso na justiça, o direito ao uso desses nomes, que são coisas públicas, ninguém é dono de nada. Macedo quer ser dono até do nome de Jesus, ver se pode isso. Romualdo parece que montou a instituição dele, parece que estava indo muito bem, parece. Mas o que a gente agora está noticiando, e principalmente eu vi hoje 2 vídeos no canal do Marcelo Roque, que lá tá de mal a pior. Até casos de pastores abandonando, pastor abandonando o barco, casos também. Olha, gente, já estou falando, eu não tenho nada contra, cada um é cada um que sabe é você e Deus. Mas para mim, para líder religioso, para pessoas que
exerce algum cargo religioso, ainda mais numa instituição que é contra, tinha pastores tendo envolvimento homossexual, homoafetivo. Olha só que ponto que estavam as coisas lá na instituição Igreja das Nações do Reino de Deus, do Romualdo Panseiro. Porque o Romualdo Panseiro era assim: pelo sim, pelo não, tu tá fora. Ele falava isso pro pastor. Ele não tava, quando ele estava dentro da Igreja Universal, era assim que os pastores eram tratados. Pelo sim, pelo não, pela dúvida, o pastor peidou, estava fora, não queria nem saber. O pastor não tinha misericórdia nenhuma. O homem era brabo, mano. Brabo, brabo, brabo mesmo. Mas o que consta é que pastores tendo envolvimento homossexual dentro da instituição, até foi fragado pastor com outro lá dentro, com um tecladista homossexual, e esses caras tudo lá cantando e pregando, e essa coisa toda, e aquele auê todo, um pastor encobrindo, e teve que encobrir porque não podia mandar embora, porque não tinha pastor para botar para substituir, porque a coisa lá tá feia, tá faltando pastor. E depois no outro vídeo já foi atualizado a situação. Os pastores e as esposas não respeitam a esposa novinha do Romualdo. Daí depois o pastor já descobriu, o Romualdo descobriu lá que o pastor tinha cobertado lá o caso dos pastor lá, tecladista lá, homossexual lá, pegou lá um funcionário da igreja, pegou o outro lá, brocando o outro, dentro das instalações da igreja, e ficou feio, parece que o Romualdo teve que tomar uma atitude, e a coisa degringolando de mal a pior, isso vocês vão vendo. Pastores abandonando o barco por causa de dívida financeira, por causa de salário, empresas fazendo cobrança. Pelo que se constou lá, que se retratou de um e-mail que o Marcelo recebeu, o Romualdo foi despejado do apartamento de luxo que ele morava. Olha só outro absurdo. Parece que Romualdo e o sócio dele lá, um outro pastor, sócio, estava devendo lá para a Igreja da Plenitude do Reino de Deus, lá do Agenor Duque. Truque, porque ele faz uns truques doidos lá também. E parece que a turma lá da Igreja da Plenitude foi lá buscar o que estava devendo. Daí levaram o aparelho de som, levaram televisão, levaram computador, tudo quanto era eletrônico que tinha lá, foi confiscado e levado embora. Então as coisas lá tá assim: o cara sai, vai lá e pega alguma coisa. O outro sai, leva outra coisa. Até o teclado. Lembra o tecladista que estava lá brocando ou sendo brocado? Como ele foi mandado embora, teve que o negócio escancarou de vez, daí ele levou o teclado embora. Então cada um que se sente no direito, vai lá e cata alguma coisa e leva. Olha, meu Deus, só o Pai. Mas o que eu quero dizer? Que esses caras, eles podem ver com um papinho, igual ele veio de quando ele foi montar essa instituição, que ia cuidar dos sofridos. Tinha muita gente doente, passando fome, passando necessidade, que ia ajudar essas pessoas, mas na verdade, esses caras, eles querem ser ajudados. Eles que querem o dinheiro das pessoas, eles pegam, montam essas instituições para, no fim, eles ser ajudados, eles ter a vida de conforto dele. Tem um monte de ex-pastor, ex-bispo da instituição Igreja Universal que sai, agora eu vou montar o meu ministério. Vai trabalhar, rapaz. Sabe qual é o problema? Esses caras saem cedo e entram dentro dessas instituições, não trabalham, não estudam e vivem do dízimo, aprendem a viver do dízimo e das ofertas das pessoas. Depois elas não conseguem mais andar com as próprias pernas. Elas precisam de uma bengala. E bengala essa é dízimo, oferta, propósito, fogueira santa, fumaça santa, caldeirão santo, e não sei o que, e envelope,
é a cruz, é o não sei o quê, é a arruda, é o copo com água, é a campanha, é o envelope. O golpe tá aí, cai quem quer, não é? Vai trabalhar, meu filho, vai trabalhar, larga dessa coisa. Você não tem vocação. Ó, eu vou ser sincero aqui. Se você passou anos dentro de uma instituição igual a Igreja Universal do Reino de Deus, a igreja lá do Valdomiro Santiago, lá da Mundial do Poder de Deus, se você passou anos dentro da Igreja da Graça, da plenitude do trono de Deus, se você passou lá na Sara Nossa Terra, se você passou lá na outra lá da... esqueci o nome da mulher lá, você não tem vocação. Você não tem vocação para pregar o evangelho. Para com isso. Você está se enganando. Nem no evangelho você sabe. Você não sabe nem o que é o evangelho. Você sabe é fazer campanha e pregar envelope. Só isso. Isso não é evangelho. Deixa de ser enganado. Deixa de ser enganador. Você está enganando as pessoas com essa conversa. Ai, eu vou abrir meu ministério. Vai cagar, rapaz. Vai cagar. Vai trabalhar. Eu tenho uns amigos aí que já foram pastor da Igreja Universal. Hoje os caras trabalham. Tem um amigo meu, cara, eu vejo ele, o William, ex-pastor da Igreja Universal, regional. Eu vejo o ralo, eu acompanho o cara nas redes sociais. O ralo que o cara dá trabalhando, cara. É sol e chuva, o cara tá lá. E eu sei que o trabalho que o cara faz é chato. E o cara lá é competente, tá ganhando o trabalho dele, tá ganhando a vida dele. Por que os caras não fazem isso? Já pensou? E é uma praga, porque tá saindo pastores desses lugares tudo, e cada um que sai monta a sua instituição. O governo tinha que acabar com isso daí, acaba com tudo, porque é uma pouca vergonha, é só para arrancar dinheiro de quem sofre, de quem tá aflito. Então, tá aí, a igreja do Romualdo tá quase com as portas fechadas. Mais um. E eu peço a Deus que fecha mesmo. Porque essas portas não estão abertas para salvar. Porque quem salva, quem salvou, quem derramou o preço foi Jesus. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós. É dom